Bom dia, Felipe. Professor, o Brasil está perdendo grau de investimento em classificação de agência de risco local. É uma agência brasileira, Austin Rating, né, que está rebaixando a nota de crédito de longo prazo do país em moeda estrangeira de BB- para BB+. Vamos explicar o que significa isso? A gente tem que ficar muito assustado com essa informação de hoje? Olha, muito assustado não, mas um pouco de susto é bom para ver se a gente começa a reverter o quadro, né? No fundo, como você diz, essas agências, né, elas têm uma escala de risco, desde os investimentos mais arriscados até os mais seguros. E existe um limiar, existe um ponto de corte, né, que é a partir daquele ponto. É como se fosse uma nota para passar de ano, né, vai de 0 a 10. O sujeito tirou menos de 5, foi reprovado, tirou mais de 5, foi aprovado. Então, o grau de investimento é tirar mais do que 5 na prova, é ser aprovado. Não quer dizer que tirou 10, quer dizer que está aprovado. O Brasil, nessas agências, as 3 grandes aí, que são as agências internacionais que realmente contam, o Brasil está um pouquinho acima. Numa delas ele está com, vamos dizer, com um pouquinho acima do grau de investimento, e a outra ele está exatamente no grau de investimento. Então, conta, porque na medida em que você perde o grau de investimento, você atrai menos capital, tá certo? Atraindo menos capital, o câmbio acaba subindo um pouco mais, o câmbio um pouco mais alto gera um pouco mais de inflação, mais inflação acaba gerando um pouco mais juros gera um pouco menos de consumo e investimento, e, portanto, o país cresce menos. Então é ruim, né? É ruim, era bom que a gente conseguisse manter o grau de investimento. No fundo, é uma avaliação, né? Como eu disse, é uma nota para avaliar se a gente vai pagar, qual é a nossa capacidade de pagamento, né? É como se fosse uma nota de crédito. Alguém esses caras... Desculpe, pode complete, O por que favor. esses caras estão dizendo é que a chance da gente pagar as nossas dívidas diminuiu, a probabilidade da gente ser bom pagador diminuiu porque a gente está com um problema fiscal. É isso. Tá. Alguém pode dizer assim, esse pessoal que eu vou dizer, a Fitch, Moody's, Standard & Poor's, fizeram barbaridades na crise de 2008, erraram tudo e tal, e continuam sendo ouvidos. Por que essas agências de risco que erraram tanto continuam com esse grau de importância? Elas erraram bastante para alguns tipos de investimentos no passado, em especial nesse aí que você está falando lá na crise de 2008, né, 2009. Isso realmente aconteceu. Mas tem muitos fundos que estatutariamente só podem investir em países, né, onde você tem grau de investimento por pelo menos 2 dessas 3 agências. Então, você imagina lá, existem fundos no mundo com centenas, milhares de cotistas. Do mesmo jeito que a gente bota dinheiro aqui num fundo do banco A, B ou C, né, e o banco investe o dinheiro para a gente, comprando títulos do Tesouro, emprestando para empresas, a mesma coisa acontece no mundo. Você tem milhares de investidores que botam o dinheiro numa determinada gestora lá de recursos, e aí, em geral, tem uma regra. O investidor diz assim, eu não quero que você arrisque demais. Aí, o jeito que ele tem de controlar o gestor é botar no estatuto que o gestor só pode comprar título, só pode investir em países, em geral é assim, que tem um grau de investimento em 2 das 3 principais agências. Então, até perder em uma delas é ruim, mas não é fatal. Agora, perder em 2 realmente vai ser muito ruim, vai diminuir o fluxo de capital para cá. Certo. Rapidinho, então, só estou lendo aqui os jornais de hoje, né? Investidores trabalham no mercado com a perspectiva de uma redução da nota do Brasil, o rating soberano, pela Moody's para o último patamar dentro do grau de investimento. Os investidores temem, porém, que a agência atribua perspectiva negativa para a nota da dívida do país, o que aumentaria o risco de perda do grau de investimento no curto prazo. E a Fitch Ratings informou ontem que irá reavaliar as tendências fiscais do Brasil, ponto importante para sua decisão sobre se rebaixará o rating de crédito do país após o governo cortar a meta de superávit primário. A economia é feita para pagar juros da dívida de 1,1 do produto interno bruto para 0,15. Quer dizer, tem 2 aí que já estão falando nessas questões. A Moody's, por exemplo, como você mesmo disse, a gente está 2 degraus acima, como se a gente estivesse tirando 6 e a média para passar fosse 5. Então, mesmo que ela rebaixe de 6 para 5, a gente ainda passa, né? Então, um degrau de queda ainda não seria a tragédia.
Agora, o Felipe, deixa eu mudar um pouco o foco aqui da nossa conversa. Por favor. É lógico que a gente tem que cuidar das contas públicas olhando para o cenário externo, mas a gente também tem que cuidar das contas públicas olhando para nós mesmos. Porque toda vez que o governo tem um déficit muito grande, quem vai pagar pelo déficit, o déficit gera uma dívida. Sim. Quem vai pagar pela dívida somos nós, com os nossos impostos. Então, além dessa questão que todo mundo fala do rating soberano, de perder, que diminui o nível de investimento externo no Brasil, a gente cresce menos. Então, além desse problema, tem um problema do nosso bolso. Isso é como se a gente tivesse uma casa, né, e um dos membros da casa gastasse demais e depois dividisse a conta com todo mundo. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, toda vez que o governo tem um déficit, né, diminui o superávit primário, isso quer dizer que o déficit total dele vai ser bem maior do que seria antes. E foi uma diminuição brutal, tá certo? A meta era 66 bilhões, caiu para 8,7. Então não foi uma diminuiçãozinha assim de 5%, 10%. Você caiu 90% praticamente a meta de superávit primário para esse ano. O que significa dizer que vai ter mais dívida pública o ano que vem. A dívida pública vai ser esse ano e o ano que vem vão ser maiores. Quer dizer que nós, como contribuintes, vamos ter que pagar mais imposto no futuro para sustentar isso. Então, além dessa questão externa, tem a questão de que a gente quer pagar, que é que o Estado custe menos, né? Uhum. E essa situação toda envolve diretamente no nosso bolso tudo isso e mais inflação, né? Isso foi aquilo que eu mencionei. Quer dizer, se você perde você viu ontem o câmbio já deu uma estilingada, aí subiu 2%. Eu agora de manhã não vi ainda o que está acontecendo, mas ontem deu 2%, a gente encostou ali em 3,3%, se não me engano. Exatamente. 3,29%, uma coisa assim. O dólar avançou 1,98 para 3,2910 e atingiu a cotação mais elevada desde 19 de março. A Bolsa de São Paulo fechou em baixa 2,18, menor nível desde 16 de março. Então, com um dólar mais alto, isso acaba sendo repassado para o preço dos produtos que tem algum componente importado, né? O celular tem, o automóvel tem, a televisão tem. Então, isso acaba contaminando a inflação, que já esse ano corre o risco de bater os 2 dígitos. Nós vamos ter uma situação que a gente já não tinha há mais de, 12 anos, acho que me vem na memória a última vez que isso aconteceu. Foi lá em 2002. Nós tivemos uma inflação de 2 dígitos. Quer dizer, nós estamos correndo risco, nós já estamos com 9 e tanto, correndo o risco de chegar no final do ano a 10. Então esse é algo que preocupa. Uhum. Bom, professor, esta situação toda sendo gerenciada por Joaquim Levy, que não era o que o governo pretendia, teve que modificar toda essa meta fiscal, mas tem uma questão que é política, né? E tudo o que está acontecendo, Joaquim Levy foi muito claro, olha assim, ó, não adianta nós economizar de um lado e o Congresso liberar do outro, mandou o recado. Né? Aí a presidenta Dilma Rousseff ontem telefonou para assessores pedindo que destacassem a importância do Levy como avalista da política econômica, só que o Eduardo Cunha já disse que a nova meta fiscal, presidente da Câmara, não será cumprida. E o pessoal da oposição, PSDB, está afirmando que o Executivo está ressuscitando uma alquimia fiscal, né? Para não dizer o termo pedalada lá, que foi já usado também. Como é que se dá essa questão da política interferindo na economia? Porque a situação é complicada no Congresso. Um monte de gente está no meio da Lava Jato. Eduardo Cunha deve ser denunciado. É a informação que se tem pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, esse componente político atrapalhando a economia, atrapalhando o nosso bolso. Olha, Felipe, tem 2 dimensões esse componente político. Uma é essa que você está dizendo muito corretamente. Existe o Congresso não é parceiro, não tem uma solidariedade fiscal com o que a gente está precisando. Cada vez que vai lá algum projeto no Congresso, o Congresso joga água no chope, né? Você fica com uma cerveja aguada. Você manda lá um projeto para fazer um determinado poupança de recursos, o Congresso diminui a poupança, aumenta o gasto. Então, esse realmente é um problema. E esse negócio do Eduardo Cunha, né, você vê que cada vez que ele se aperta na Lava Jato, ele desforra na presidente e no governo. Ele atira no governo para ver se ele se salva desse processo da Lava Jato. Então, esse problema parlamentar atrapalha muito o ajuste fiscal. Mas tem uma outra dimensão do problema político que eu acho que é igualmente importante, que é o fogo amigo, né? O fogo do Eduardo Cunha a gente espera, porque vem da trincheira oposta.
mas o ministro Levi, ele está cada vez mais sendo alvo de fogo amigo. Então a presidente tem que se dar conta que ou ela enquadra todo mundo e diz que o ajuste fiscal é um valor do governo dela, ou então desiste. Não adianta ter um fiador, né, se todos os outros membros do governo atuam, remam no sentido contrário. É como se você tivesse um capitão que quer coordenar todo mundo para remar para a direita, mas tem um bando de remadores que acabam remando para a esquerda. Então o barco fica meio sem rumo. Então, o que existe hoje no governo, né, se a presidente Dilma realmente quer fazer isso, não adianta dar mais poder de boca para o ministro Levi. Tem que deixar ele indicar, né, outros ministros, deixar ter um ministro do planejamento que seja da confiança dele. O Nelson Barbosa... Outros cargos do governo, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, etc., sejam pessoas da confiança dele. Porque senão você joga um indivíduo num ninho de cobras, ele, por mais bem intencionado que ele seja, ele não consegue, porque ele tem um fogo amigo. Então, essa é uma dimensão política importante. Tem fogo vindo da trincheira oposta, mas tem muito fogo amigo. É isso que é o problema, e é isso que gera essa desconfiança. Também lembrar todo mundo, o ministro entrou, ele prometeu que o superávit primário esse ano ia ser 1,1% do PIB, e no ano que vem ia ser pelo menos 2%. Ele não só baixou a meta desse ano, mas ele baixou a meta do ano que vem e do ano subsequente. Nós só vamos chegar em 2% do PIB em 2018. Então ele adiou muito o ajuste fiscal, ele desidratou muito o ajuste fiscal. E acho que fez isso porque se deu conta que não tem apoio dentro, inclusive, do próprio governo para fazer o que precisa ser feito. E aí tudo isso representa o seguinte: tudo aquilo que a gente esperava para 2017, que era começar a respirar, a melhorar a situação, atrasa tudo. Vai se perpetuar. Teremos um 2016, 2015 está complicado, 2016 vai ser complicado e vai seguir por 2017 e 2018, já que esse ajuste todo ele foi retardado. Esse ano vai ser horroroso, isso não tem a menor dúvida. Nós vamos ter uma inflação aí perto de quase 10% e o PIB afundando perto de 2%. Isso aí não tem a menor dúvida. E eu acho que é isso, a gente está adiando o processo, está adiando a recuperação. A recuperação podia começar no início do ano que vem, eu acho que já vamos pensar do meio para o fim do ano que vem, talvez um ano positivo seja só lá em 17 ou 18. Estamos realmente adiando o problema, entendeu? Nós não estamos como sociedade, o Brasil como sociedade não está, eu digo Brasil como sociedade, todo mundo, o governo, o Congresso, né, os nossos representantes, as pessoas que a gente elege para fazer a governança do país em nosso nome. Essas pessoas tomaram a decisão de adiar, né, o ajuste fiscal e de deixar o país nessa situação. É lógico que tem gente que tem interesse político nisso, né? Claro. Mas às vezes é ruim porque até o próprio governo adia, entendeu? Se for só a oposição a fazer, você até entende. Porque, de certa forma, esse é o papel da oposição, incomodar o governo. Você até entende isso. Professor... Mas, às vezes, fica difícil compreender porque o próprio governo atua no sentido de adiar o processo. De forma muito simples, né? Eu tenho dito o seguinte, olha, a oposição torcer contra a Dilma, as pessoas torcerem contra o governo, é uma burrice, porque, na verdade, dói no nosso bolso. Se o governo vai mal, nós vamos ir mal também. Não tem essa do governo ir mal e o país, a população se dá bem. Então é o seguinte, de alguma forma as pessoas têm que compreender isso. E a oposição e mesmo o fogo amigo dentro do PT tem que entender isso. Se a Dilma for mal, o PT vai mal na próxima eleição, e se a oposição ganhar, se o PT ganhar, o país vai estar pior, e se a oposição ganhar, vai pegar um país pior. Ou a gente compreende isso e todo mundo rema para o mesmo lado, ou nós vamos nos quebrar. Nós vamos para a margem ali, vamos ficar parados na margem. Nós vamos ficar presos no banco de areia o resto da vida. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Eu vou dizer a você o seguinte, todo mundo tem um pouco de culpa no cartório, tá, Felipe? Eu acho que a oposição, como você mencionou, tem um pouco de culpa no cartório. A própria presidente também tem um pouco de culpa no cartório. Claro. Porque ela vendeu pra gente durante a eleição um cenário. Você é o cara que você vai no médico, o médico diz que você está ótimo. Aí na consulta seguinte o sujeito diz que você tem uma doença terminal. Pô, mas aí não dá, né?
Então, é difícil ela mesmo fazer a guinada, mas tem que fazer como fez o presidente Lula, que é mudar do 8 para o 80. Uhum. Tem que ser capaz de gerar a famosa metamorfose ambulante lá do Raul Seixas, entendeu? Tem que mudar e fazer o governo andar todo na mesma direção, fazer o ajuste fiscal ser o mais rápido possível. É aquela história de puxar o band-aid, que eu sempre digo, né? Ou você puxa o band-aid numa tacada só, sente toda a dor e depois acabou, ou fica naquele, ficar puxando o band-aid devagarzinho, fica doendo um tempão. Então, eu prefiro puxar o band-aid numa tacada só. O que o governo está fazendo é esticar o processo de ajuste, esticar, como você mencionou, o processo de dor também. Uhum. Tá certo. Professor Marcelo Portugal, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado para você, Felipe. Vamos torcer por um dia de sol, né? Que ninguém aguenta mais chuva aqui no estado, né? Abraço.